Queridos, tem algo que eu gostaria de conversar com vocês, e hoje nós iniciamos, Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens que eu intitulei Para Onde Iremos, Para onde iremos? Nós temos que nos questionar constantemente. Para onde iremos? O que nos move, o que nós queremos, o que nós buscamos, Não é para onde iremos no sentido escatológico, não, tá certo? E quando eu morrer eu vou para onde? Não é nesse sentido, não, tá bom? Embora a gente possa ter futuramente uma série sobre escatologia, mas não é propriamente o tema dessa série. O tema dessa série é para onde iremos no sentido de o que me move, O que me faz seguir a Cristo, o que me faz buscar a Deus, É nesse sentido. E aí, claro, eu vou ter que fazer uma pergunta para você, para a gente iniciar essa reflexão. Por que você segue a Cristo? Você já se respondeu a essa pergunta, Você já fez essa pergunta para si mesmo e respondeu para si mesmo? Eu sigo a Cristo por quê? Então é muito importante nós sermos honestos nessa resposta. Não é querer ser espiritual, eu sigo a Cristo porque aí faz aquela resposta bem espiritual. Não, seja honesto com você, eu sigo a Cristo porque isso, Isso vai te dar uma percepção do grau de intimidade que você tem com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para te salvar, Deus não precisa da tua intimidade. Então, se você tem pouca intimidade ou se tem muita intimidade, de uma forma ou de outra você está em Cristo e será salvo. Disso não tenha dúvida. Não é o grau de intimidade que nós temos que dirá se seremos ou não seremos salvos. Agora, o grau de intimidade que nós temos com Deus reflete a nossa capacidade de fazer uma caminhada com Cristo sem sofrimento. Eu digo sem sofrimento do mundo, Mas claro que seguir a Cristo nos traz sacrifícios, isso é verdade. Não há alguém que verdadeiramente siga a Cristo que não precise, em algum momento da vida, abandonar comportamentos, abandonar amizades e até abandonar bens. Tá certo? Eu quero ser muito sincero com você. Se nós estamos fazendo uma caminhada com Cristo e nós não tivemos que abandonar nada, nós, de fato, precisamos nos perguntar, será que eu estou, de fato, seguindo a Cristo? Porque o seguir a Cristo, queridos, ele inevitavelmente vai nos fazer negar algumas coisas que antes nós entendíamos que era correto fazer, mas que hoje, por estarmos em Cristo, percebemos que não dá mais para fazermos. Outra pergunta que nós buscaremos responder, durante essa série, foi você que escolheu a Cristo ou Ele que te escolheu? Foi você que buscou ou Ele te resgatou? Qual o maior milagre que você já experimentou na vida? Você já teve um milagre na sua vida? Você é fruto de um milagre? Você já viu, já participou, já presenciou ou já viveu um milagre? Mas está disposto a seguir a Cristo mesmo sem ver milagres? Porque ver milagres é maravilhoso, mas continuaríamos seguindo a Cristo mesmo se não víssemos milagres? A primeira mensagem da série é justamente em busca de um milagre. Amém? Em busca de um milagre. Toda a série é baseada em João, capítulo 6, tá certo? Então é todo o capítulo 6 de João. Então, se você quiser spoiler, chegar em casa, você vai tirar tempo com Deus no Evangelho de João, capítulo 6, Então,
passa a semana todinha estudando o Evangelho de João, né? Especificamente o capítulo 6, e aí com certeza eu creio que você vai até aproveitar melhor, né? A mensagem dos próximos domingos. Porque você mesmo vai ter tido respostas do Espírito Santo, ou então o Espírito Santo vai levantar no seu coração dúvidas, né? O Espírito Santo também levanta dúvidas no nosso coração, para que nós possamos buscar. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, às vezes, o Espírito Santo abre no nosso coração uma dúvida para que a gente busque conhecer a Jesus melhor, para que a gente busque conhecer ao Espírito Santo, que a gente busque conhecer melhor a Cristo. Então, o Espírito Santo também nos impulsiona a buscar mais intimidade com o Senhor, porque quanto mais intimidade nós temos com o Senhor, mais nós somos frutíferos na nossa vida aqui na terra. E aí tem outra pergunta que antes de falarmos de milagres, eu preciso instigá-los, né? Na verdade, vou fazer uma pergunta, uma afirmação, para instigar você a entender por que nós devemos ler e crer sobre milagres. Eu confesso para vocês que antigamente eu pensava o seguinte: Jesus veio ao mundo e aí ele morreu na cruz, né? No começo eu nem entendia muito bem como é que era esse negócio, por que por morrer na cruz ele me salvou, não estou entendendo, né? Não estou entendendo isso. Mas depois, lendo a palavra, né, buscando intimidade com o Espírito Santo, Deus me trouxe revelação do porquê Cristo precisou morrer na cruz. Ele precisou morrer na cruz para pagar o preço do nosso pecado, pecado que nós cometemos, desde Adão nós cometemos. E a propósito, queridos, eu creio que Adão e Eva de fato existiram e que todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Eu creio piamente nisso e não tem nada que possa me convencer do contrário, né? Nada que me possa convencer do contrário. Primeiro, porque a Bíblia diz dessa maneira. Segundo, porque observando a criação, eu pude perceber que é verdade. Eu sempre fui muito curioso de genealogia e busquei fazer a minha genealogia, né? Procurei fazer, isso já tem, meu Deus, quase 20 anos que eu pesquiso nessa área. E eu, analisando a minha genealogia, percebi, de fato, Adão e Eva existiram. Vocês sabiam que aqui na região do Acaraú tem um sujeito chamado o Adão do Vale do Acaraú? Manuel Ferreira Fonteles, o nome dele, né? Depois você pesquisa aí. Por quê? Porque todas as famílias da região do Acaraú, se fizerem a sua genealogia, vão chegar nesse homem. Então, da mesma forma, Adão e Eva. Recentemente, eu e minha esposa fizemos um teste genético, né? Um teste genético para saber de genealogia e tudo mais, né? E nós pudemos perceber que existe uma Eva mitocondrial. Depois você vai na internet e procura saber o que é a Eva mitocondrial. Não estou falando de religião, eu estou falando de ciência, né? Então, a ciência está começando a perceber que as verdades da palavra de Deus são de fato a verdade. A ciência trabalha com certezas, a palavra trabalha com a verdade. Existe uma diferença entre verdade e certeza, né? Eu não sei aqui, eu sei que os homens normalmente têm muita dificuldade de encontrar as coisas em casa, isso é verdade? Acontece na casa de vocês também, lá em casa também, minha gente, lá em casa também. Amor, onde é que está tal coisa? Amor, está em tal canto. Eu já fui lá, eu já olhei, já procurei. Você tem certeza que não estava lá? Eu digo, eu tenho certeza, eu fui lá e eu não encontrei. Aí ela vai lá, está aqui. Eu tinha certeza que não tinha encontrado, que aquela coisa não estava lá. Eu tinha certeza, eu tinha certeza, até ela me contar a verdade, ó, tá aqui, ó.
Então, ciência trabalha com certeza, a palavra trabalha com a verdade. Então, enquanto os homens na ciência estão buscando, e querem dar explicações, aí começa a se afastar da palavra, começa a se afastar. Querido, Deus está no controle disso, Deus está no controle disso. Num determinado momento, você pode ter certeza que a ciência vai chegar na verdade da palavra. E é Deus que está dizendo, procura aqui, meu irmão, tu não está procurando aqui, procura aqui que tu vai encontrar. Sabe, queridos, a ciência não é inimiga de Deus, pelo contrário, a ciência é criação de Deus, e toda a criação glorifica a Deus. Então, num dado momento, aqueles que estudam, aqueles que experimentam, aqueles que procuram pensar nas coisas materiais, chegarão na verdade da palavra. Não sei você, mas eu não estou disposto a passar minha vida todinha dentro de um laboratório, não nasci para isso. Então, eu prefiro crer no que a palavra diz e deixar que esse pessoal faça experimento por aí, até chegar na certeza que eu tenho hoje. Até chegar na verdade que eu tenho hoje. Crer em milagres hoje. Aí, pastor, milagres? Não é bem assim, eu acho que o pessoal fica forçando a mão com essa história de milagres. Não, eu acho que não existe. Essa história aí de Moisés ter aberto o mar, pastor, tem que forçar muito para acreditar que Moisés abriu o mar. Não, peraí. E depois que Moisés abriu o mar, Josué abriu o rio. Que conversa é essa? E para onde é que foram as águas que ficaram represadas? Como é que foi isso? Não, para mim é difícil acreditar nisso. Pode ser, querido. Crer que o mundo em dado momento foi completamente inundado. Pastor, aí forçou a barra, pastor. E Deus colocou, né, a Noé e a família dele numa arca. E um casal de determinados animais nessa mesma arca para salvar toda a criação. Pastor, forçou a barra. Não dá para eu acreditar nisso. Precisava de muita água para inundar toda a terra, né? A ciência está estudando, queridos, a ciência está estudando. E num dado momento, ela vai chegar a essa conclusão, né? Jesus disse para Tomé, Tomé, você creu porque viu. Bem-aventurados aqueles que creram, apesar de não terem visto. Então Deus quer enaltecer, Deus quer elevar a nossa fé e nos fazer a viver com base na verdade, na crença da verdade, não das certezas que a nossa experiência nos traz. Porque a nossa experiência é limitada. É limitada. O que nós podemos experimentar é limitado. A ciência olha para o passado e ela fica querendo dar explicações para o passado, mas ela não pode experimentar o passado até que ela crie uma máquina do tempo. No dia que ela criar uma máquina do tempo, aí ela pode voltar para o passado e fazer experiência. Mas até lá, ela só pode conjecturar, ela só pode imaginar. Então, na ciência existem alguns aspectos que mais parecem fé do que experiência. Mas eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em João 6, de 1 a 14. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabe, queridos, eu acho muito interessante esse momento de Jesus, porque ele, ao mesmo tempo, deu à multidão o que eles desejavam e também treinou os seus discípulos. Quando a gente lê isso aqui, que a gente percebe que 5 pães e 2 peixinhos iam alimentar 5.000 pessoas, seja sincero, é ou não difícil de acreditar nisso? É difícil. Espera aí, como é que 5 pedacinhos... Bom, se recebesse, cada um recebesse uma migalhazinha, eu acho que ainda não ia dar. E outra, aqui fala de 5.000 homens, e as mulheres e crianças que estavam acompanhando eles. Então, na verdade, não eram só 5.000, existiam muitos mais. Muitos mais. Então, só o fato de alimentar 5.000 com 5 peixes, ou 5 pães e 2 peixes, já é difícil de acreditar, não é? Quando a gente chega lá na frente e descobre que depois que todos comeram, se refestelaram de comer, né? Comeram até onde não podiam mais, recolheram os pedaços dos pães e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. É difícil acreditar nisso? É difícil. Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Hoje, queridos, todos nós, indiscutivelmente, todos nós, por conta da maneira como nós fomos educados, por conta da escola, né, que nós recebemos, né, por conta das verdades, das certezas que nós recebemos na escola, nós vemos o mundo sob uma ótica material. Então nós cremos que só existe aquilo que eu posso apalpar, mas isso é uma visão muito limitada do que é a realidade. Isso se deve ao desenvolvimento de um pensamento, por favor, vou falar de alguém aqui, mas não vão achar que é política não, tá certo? É um fato, né? Existe um filósofo, sociólogo, né, judeu inclusive, né, judeu alemão, né, chamado Karl Marx. Ele e Engels desenvolveram todo um trabalho sociológico, né, e nos fizeram crer que o que move a história é a luta de classes, né, e não a providência de Deus. O que move a história são os homens e não Deus. Então, grande parte das ciências humanas hoje são baseadas nesse pensamento materialista. Por isso desprezam o transcendental. Por isso desprezam as realidades que não podem ser apalpadas. A questão é que nasceu a tal da ciência quântica. Nasceu. E aí o pessoal que antigamente se baseava, se socorria, né, no santo Karl Marx, no santo Engels, começaram a se perguntar: e que explicação eu dou para isso aqui? Que a ciência quântica hoje está me fazendo ver, perceber, mas eu não consigo explicar sob as luzes do materialismo. É isso que eu falei para vocês. Em dado momento, querida, a ciência vai chegar na verdade. Questão de tempo. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então, eu tenho que crer nisso. Então não tenha a ciência como inimigo não, mas entenda que a ciência
ela é limitada. Deus não, Deus é absoluto. Deus é o criador de todo o universo e o criador da própria ciência. Foi ele que criou todas as leis. Newton só descobriu, né? Newton descobriu algumas leis. Kepler descobriu algumas leis. Eles só descobriram, coitados. Mas essas leis foram criadas por Deus. E pastor, o que é que isso tem a ver com milagres? Tem tudo a ver com milagres. Tudo a ver com milagres. Porque quando Jesus desceu dos céus à terra, se encarnou como homem, como uma criança, viveu como um adolescente, e finalmente aos 30 anos começou o ministério dele, ministério público, né? Ele foi até João, foi batizado, e quais foram as primeiras coisas que Jesus fez, até antes de ser batizado? Que foi a primeira coisa que Jesus fez no seu ministério público? Alguém lembra? Ele transformou água em quê? Em vinho. A Bíblia não fala que ele fez caridade por alguém, a Bíblia não fala que ele deu esmolas para alguém, embora ele tenha feito tudo isso, né? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi transformar a água em vinho. Quando os discípulos de João Batista foram até ele, né, João Batista disse, olha, procura lá aquele que eu batizei, e pergunta para ele se de fato vai se inaugurar o reino de Deus, porque eu estava imaginando que ia inaugurar. E aí Jesus conversa com aqueles discípulos e diz, voltem lá para João e digam para ele, os cegos veem, os paralíticos andam. Olha o que foi que Jesus falou. Os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando. Esse é o anúncio do reino de Deus. Queridos, o reino de Deus, o reino que ele fundou e foi estabelecido, começou através de milagres. E talvez você se pergunte, pastor, e por que eu não vejo tantos milagres hoje? Eu vou te responder também. Vou te responder. Cristo disse, vocês estão impressionados com todas essas coisas? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês farão obras maiores do que essas. Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Se nós não estamos fazendo obras maiores do que essa, a culpa é dele ou é nossa? Se nós não estamos realizando milagres, se nós não estamos ressuscitando mortos, não estamos expulsando demônios, se nós não estamos curando os enfermos, pode ter absoluta certeza disso, queridos. A culpa não é dele, é nossa. E nós precisamos fazer isso por meio da fé. E fé, ao contrário do que você possa pensar, fé não é um grau de superioridade espiritual que alguém consegue alcançar depois de anos e anos e anos trancados no mosteiro, aprendendo a exercitar a fé. Não, não é assim não. Fé é simplesmente assumir que nós somos pequenos, falhos, indignos, mas nós temos um Deus majestoso, nós temos um Deus poderoso que quer, repito, quer ressuscitar mortos, quer libertar cativos, quer curar doentes. Então, quando nós vamos a alguém e declaramos a essa pessoa, seja curada agora no nome de Jesus, nós não fazemos isso na nossa capacidade. Nós fazemos isso na capacidade do Senhor. Na capacidade do que a palavra de Deus nos fala. Amém? Então nós precisamos crer em milagres. Inclusive dentro da própria igreja, né, existem pessoas que, influenciadas por esse pensamento materialista, eles dizem o seguinte, não, na verdade, o milagre da multiplicação dos pães e peixes não foi bem assim, do jeito que contam para vocês, né? Na verdade, todos aqueles 5.000 homens, eles tinham comida com eles, mas eles estavam avarentos, eles não queriam dividir a comida, e aí Jesus deu o exemplo, né? Tudo conversa, querida, a Bíblia não diz isso.
A Bíblia não diz isso. Então, se em algum momento da sua vida alguém te contou essa historinha, né? Essa historinha muito pouco crível, né? Muito pouco crível, que 5.000 homens se juntaram e todos eles eram avarentos. É preciso forçar a barra para crer numa coisa dessa, né? Então, eles tentam dar uma explicação para negar a transcendência da Bíblia. Eles tentam dar uma explicação para te forçar a entender o mundo como se o mundo fosse apenas matéria. Mas o mundo não é apenas matéria. Eu quero até te dizer outra coisa. A matéria, diante de todo o universo, é bem pouquinha. É bem pouquinha. Isso eu te garanto. É o céu que rege a terra. Então, se nós queremos realizar coisas na terra, nós precisamos olhar para o céu. A oração do Pai Nosso diz: seja feito na terra como é feito no céu. Tem alguém morto no céu? Tem alguém morto no céu? Não, não tem ninguém morto no céu. No céu só tem gente viva. Mas pastor, eles morreram para a matéria, mas eles continuam existindo. O corpo deles morreu, mas eles continuam existindo. A vida não está na matéria, a vida está além da matéria. Então, se no céu não tem coxo, se no céu não tem cego, se no céu não tem morto, na terra também não deveria existir. Não deveria existir. Se na terra não tem, se no céu não tem ninguém doente, na terra não deveria existir. Então, quando você ora por alguém que é enfermo, faça isso com fé. Faça isso com fé, crendo que de fato é isso que Deus quer fazer. Eu sei que tem alguns irmãos que enfatizam muito o aspecto pregação. Jesus nos constituiu para que nós preguemos o evangelho aqui na terra? Constituiu? Sim, claro que constituiu. Para que preguemos o evangelho na terra. Mas foi só isso? Não, não foi só isso. Ele também nos constituiu na terra para que nós possamos pôr ordem na terra. Lá em Adão e Eva, Deus chegou para Adão e disse: olha, Adão, domine sobre toda a criação, sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre os animais terrestres, domésticos e selvagens. Domine sobre todos eles. Na nossa cabeça corrompida, nós imaginamos que dominar é pegar o animal, você vai fazer a força. Não, querido, isso não é dominar. Isso não é dominar. Dominar é cuidar, é dar nome. Quem foi que deu o seu nome? Quem foi que te deu o nome que você tem? Foi algum sujeito maléfico? Foi algum sujeito opressor? Foi? Não foi seu pai e sua mãe? Não foi? E seu pai e sua mãe não te amaram não quando deram esse nome? Né? Será que eles não pensaram muito bem, eu vou dar esse nome para essa pessoa porque, né? O meu pai e minha mãe me deram esse nome porque na época era o nome da moda, tadinho, nem sabia o que é que significava, né? Fabiano, feijão, né? Nem sabiam. Tágila, pão cozido na areia, nem sabiam disso, né? Mas a intenção deles era boa, né? A intenção era, poxa, eu gostei desse nome, que legal. Então dominar, querido, é isso. É pôr ordem, é colocar ordem. Já imaginou numa casa com 10 filhos, todos os 10 filhos chamado Francisco? Já imaginou uma coisa dessa? Ô Francisco, aí vem os 10. Então dar nome é organizar. Tem um Francisco, tem um Antônio, tem um Pedro, tem um Manel, né? Tem hora que os pais se esquecem, chamam o Manel pensando que é o Francisco, mas pelo menos na hora de dar o nome foi para organizar. Da mesma maneira, queridos, na terra, nós permanecemos na terra e nós somos ministros de Jesus na terra para pôr ordem na terra. Nós ficamos aqui para pôr ordem na terra. Nós somos sal do mundo, nós somos luz do mundo para pôr ordem na terra. E por ordem na terra, pode ter certeza disso. É curar enfermos, é expulsar demônios, é pregar a palavra de Deus para levar as pessoas a viver uma vida de santidade. É fazer com que os cegos vejam, não só os cegos que são fisicamente cegos, mas também os cegos que são espiritualmente cegos.
Mas nós precisamos por ordem na terra, nós precisamos realizar milagres. Você acredita em milagres? Alguém aqui precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre, né? Eu preciso de um milagre. Todos os dias eu agradeço a Deus porque Ele já realizou o milagre que eu só estou esperando. Mas todos os dias eu agradeço porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo é poderoso. Mas pastor, o seu milagre ainda não é palpável. E daí? Se ele ainda não é palpável, eu sei que ele já é realidade. Eu sei que já é fato. E daí, se ele não é palpável? Talvez eu precise aplicar mais fé, talvez não esteja no momento de Deus, talvez Deus queira que eu espere mais um pouco, e daí? Se Ele é o dono do tempo, se para Ele é um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, para que desespero? Se Ele é o dono do tempo. Sabe, queridos, Jesus não precisa de muito para realizar milagres. Jesus não precisa de muito para realizar milagres. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Jesus não precisa de muito para realizar milagres. Ele usou 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 e recolheu 12 cestos cheios de pão. Glória a Deus. Então, queridos, ele deu para aquele povo, né? Os discípulos estavam esperando cada uma migalhazinha, não era? Ai, se a gente for comprar pão para esse povo, vamos gastar não sei quanto, e só vai dar para dar um pedacinho para cada um. Olha a mentalidade dos discípulos, a nossa mentalidade, né? Olha a mentalidade dos discípulos. Aí sabe o que é que Jesus fez? Pegou aquele pouquinho, pegou só aqueles 5 pãezinhos e os 2 peixes, e mandou que distribuíssem. Ninguém viu aqui Jesus fazer uma oração forte, né? Se tremendo e pisoteando aqui o chão. Multiplica pão, multiplica peixe. Não está dito aqui. Ele só disse, manda o povo se assentar e distribui para eles. Foi só isso. E o pão se multiplicou e o peixe se multiplicou. Foi só isso. Ele deu infinitamente mais do que pediram, infinitamente mais do que eles pensaram. É o que está escrito em Efésios 3:20. De acordo com o seu poder, olha o que diz Efésios 3:20. De acordo com o seu poder que atua em nós. Se esse poder que fez com que Jesus multiplicasse 5 pães e 2 peixes, atua em nós, o que nos impede de fazer a mesma coisa, se ele próprio disse que nós faríamos coisas maiores? Sabe o que nos impede? O nosso orgulho. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. Nós temos vergonha de orar por pessoas e o milagre não acontecer. É por isso que nós não oramos. Ai, não, vai que eu vou orar pelo fulano de tal e ele não recebe o milagre dele. Com que cara eu vou ficar? Sabe, queridos, nós morremos para esse mundo e vivemos para Cristo. Você já entregou sua vida a Jesus? Já? Então quem tem que mover em você é o Espírito Santo de Deus. E isso eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus quer curar todos os doentes que queiram ser curados. Porque tem quem não queira também. Tem quem não queira. Jesus foi até Nazaré, quando chegou a Nazaré, ali na Galileia, né? Ele não curou tantas pessoas. E sabe por que ele não curou tantas pessoas? Porque as pessoas olhavam para ele e diziam, mas isso aí não é Jesus? O filho de Maria, o filho de José? Irmão de Judas? Não é ele? Que história é essa dele que está fazendo milagre? Este menino foi criado aqui no meio da gente, eu nunca soube que ele fazia milagre. Que história é essa? E por causa da incredulidade deles, eles não foram curados. Mas Jesus queria curar aquelas pessoas? Queria. Jesus desejava que aquelas pessoas vissem? Desejava. Ardentemente. Mas não curou por quê? Porque elas não quiseram. Elas não desejaram. Lucas 18:8 diz algo muito forte.
Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nossa responsabilidade aumentou agora, não foi, igreja? Nós precisamos orar mais por enfermos, não precisamos? Nós precisamos dar mais testemunho de milagres, não precisamos? Está com mais ou menos uns 20 dias que nós fomos realizar um casamento e conversando lá com a mãe da noiva, ela disse para a gente, pastor, eu tenho uma coisa para lhe dizer que muita gente duvida, né? Mas olha, quando eu tive essa filha aqui, era tudo normal. Estava tudo ok. Mas aí eu achei que não devia mais ter filho, coloquei um DIU. Aí nasceu esse. Aí porque eu não confiei mais no DIU, eu mandei ligar. E aí nasceu aquele outro. Te prepara aí, Cristiane. Isso é milagre ou não é milagre? Não, foi uma falha. Aconteceu uma falha. E quem promoveu essa falha? Isso não é milagre? Alguém que estava doente e não está mais doente. Ai, não, mas foi o medicamento que eu tomei. Que conversa é essa, minha gente? Quantas pessoas por aí estão tomando medicamento e estão morrendo? É milagre. A questão é que hoje nós estamos glorificando a ciência com os milagres de Deus e desprezando a Deus pelos milagres que Ele fez e reputando a ciência. São milagres. E com isso eu não estou dizendo que você deixe de tomar medicamento, não, viu? Eu tomo, se for necessário, minha esposa toma, se for necessário, tome, não é problema nenhum, a ciência glorifica a Deus. Mas na hora que você for curado, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque Ele usou o medicamento para te curar. Ele talvez esteja usando o medicamento só para ativar a sua fé. Porque não é nem o medicamento que vai te curar, não. Minha esposa tem um testemunho disso. Ela tomava um medicamento, achando que aquele medicamento ia fazer efeito. Aí, por conta dela, ela começou a quebrar o medicamento e tomando, achando que estava sendo curada pelo medicamento. Quando a gente foi ao médico, eu estava com ela no médico, inclusive, o médico disse, não, essa dose que você está tomando aí, nada é a mesma coisa. Você não foi curada pelo medicamento. Sabe, queridos, existem milagres e você pode viver um milagre. Tem alguém aqui precisando de um milagre? Tem alguém Fique de pé se você precisa de um milagre. Fique de pé se você precisa de um milagre.